Paraná, eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná, 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 bisou, cordão de ouro, bisou, cordão de ouro, bisou, cordão de ouro, lá, 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 ô, lê, lá, 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 macaco preto, macaco branco, não tem sapato, usa tamanco, couro gravar, com caiçara, sou morraceira, quebrou a cara, macaco preto, macaco branco, não tem sapato, usa tamanco. Macaco preto, macaco branco, não tem sapato, usa tamanco, foram gravar com caiçara, com borracheira, quebrou a cara. Ei, a puta mulher, branca tua, puta mulher, branca tua, puta mulher, branca tua, puta mulher, branca tua. Vou-me embora pra Bahia, onde eu te vejo que vai. Na Bahia eu nasci, Salvador eu me criei. Na Bahia hospitaleira, nessa terra eu morei. Paranaê, Paranaê, Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná. Eu me chamo Carlos Pereira, Carlos Alberto Pereira, conhecido como Mestre Macaco. Nascido e criado natural de Salvador, 1955. A capoeira, para mim, eu comecei com 8 anos de idade, capoeira de rua. Eu não podia ver um toque de berimbau, que aquilo me fascinava, o corpo já queria jogar, aprendia na rua. Aí foi quando nós criamos, eu entrei num grupo que chamava o Grupo de Capoeira do Mercado Modelo, que até hoje frequenta. Foi um grupo criado por mim, o mestre Macaco Preto, o mestre de Mola, o mestre Gagé, o mestre Índio, o mestre Cebolinha. E eu fiquei muito tempo em Salvador, até eu vim para Governador Valadares. Rodei Belo Horizonte, morei aqui em Belo Horizonte em 72, depois fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo. São Paulo regressei para Salvador, de Salvador eu tive a oportunidade de ser convidado para dar aula em Governador Valadares.
Ainda criança, o meu primeiro mestre chamava Mestre Neri, entendeu? Era a época capoeira de rua, entendeu? Todo mundo ali arrumava o berimbau, jogava e todo mundo, entendeu, distraía. E eu, entendeu, eu era o menino mais, né, mais relevante, mais assim, entendeu, com a cobracia fora de série do comum. Aí quando veio o apelido do macaco. Né, que falava assim, esse menino pula de galho em galho, então olha o macaco aí. E nisso, né, pegou macaco. Aí veio, meu pai chamava Chico, e todo Chico ele falava Chico Macaco. Então eu falava assim, então esse aí é o filho do Chico, então vamos botar o apelido de macaco. E isso aí foi, a roda de capoeira, aí nós fiz muito show em Salvador, entendeu? Entrei no grupo de capoeira de um dos maiores mestres de Salvador, chama o Mestre Caiçara, finado Mestre Caiçara, e participei de muita filmagem em Salvador, muita roda, e conheci muita gente pelo Salvador hoje, entendeu? A capoeira, toda vez que eu vou lá, eu não me aquieto, eu estou sempre de roda visitando os antigos, todo mundo na faixa de 70, 75 anos, então a gente sempre encontra, bate papo e toma, entendeu? Toma aquela água de coco e falando do passado, com aquela época que era difícil, mas era gostosa, era uma coisa gostosa, a gente fazia com carinho, fazia com amor, e a gente não escolhia jogar capoeira, a gente jogava capoeira em Pararipipa, jogava capoeira em Capim, jogava capoeira na lama, jogava capoeira em tudo que é lugar. Então é uma recordação muito boa, entendeu? Que eu tenho e que eu carrego comigo até hoje. O mestre Eri, ele era magnífico, era magnífico. Foi um dos maiores mestres de capoeira que o Salvador já teve. O Caiçara, quando eu conheci o Caiçara já estava numa idade avançada e com peso meio avançado. O Caiçara jogava muito pouco. Né? Por sinal, nas aulas de exibição dele e tudo, ele não jogava com ninguém, só jogava comigo. Eu era assim, como fosse o xodó dele. Entendeu? Ele cantava, tinha a maior voz da capoeira, hoje no mundo é a voz do Caiçara. E para jogar, ele tinha de jogar, está no sangue, o berimbau atrai, e ele sempre falava assim, macaco, você. Então, entendeu? Eu era o braço direito dele e joguei muitas vezes com ele. E o Neri também, eu conheci muito os capoeiristas da época, né? Que hoje já não encontram entre nós, o mestre Ezequiel, entendeu? Aí quando eu fui para o grupo do Caiçara, aí eu conheci o pessoal do Pastinha, o pessoal do mestre Canjiquinha, do mestre Bimba, e fizemos muitas amizades e ali nós fomos crescendo, entendeu? Com o nosso grupo de capoeira lá no Mercado Modelo, que até hoje, entendeu? Comandada pelos netos dos capoeiristas, o pessoal já está todo mundo numa idade avançada, ninguém mais mexe com capoeira. E uma história muito linda, a história de Salvador. A gente era, eu era um dos, eu, Santana e o Cebolinha. O mestre Santana é o macaco preto, que aí contava macaco preto, macaco branco, porque ele era mais escuro e eu era mais claro. Então botava o meu apelido, esse é o macaco preto, esse é o macaco branco. Então, naquela época a gente tinha o quê? Eu deveria estar com meus 12 anos, 12, 13 anos de idade, entendeu? E os mais velhos com a faixa de 18, 20 anos. E nós três, eu, o Macaco Preto e o Cebolinha, a gente abria a roda. Como a gente fosse assim, entendeu? Para encher. O pessoal via nós jogando, aí todo mundo... A gente era né? Uma celebridade na época. Tem prova aí, o mestre Donizete é de prova, eu fui muito criada por mim, muita gente não faz. Eu girava de cabeça, entendeu? Era um peão e rodava na mão, fazia um relógio e poucos capoeiristas hoje fazem. Você não vê na roda de capoeira. Era um tipo de um golpe, você tinha de, por exemplo, calcular a distância que você está jogando para na hora que você fazer, para você também não ser, por exemplo, pegar nele ou ele pegar em você. Então você tinha de estar ali, cabeça para baixo, no movimento, aí na hora que você via o espaço, aí saía, pronto. Pensava que você já está de frente para ele de volta.
Então foram os dois golpes e ficou assim na minha história. E eu fazia também, eu chamava o S dobrado, você vira e parte para o outro lado. Eu virava no S dobrado e no meio do ar eu dava umas 5, 6 piruetas com a mão só, de perna, entendeu? Uma no chão e a outra voando, de cabeça para baixo. Hoje você não vê mais em roda de capoeira alguém fazer isso. Então foi uma época muito, muito boa, entendeu? Uma história muito boa. O mestre Macaco, ele está em Governador Valadares, hoje ele mora em São Paulo, o Cebolinha faleceu, muito desse grupo faleceu, o Dois de Ouro também, esse Dois de Ouro também é falecido, o mestre de mola, que o homem era mola, ele chamava de mestre de mola, e o homem era uma mola. Então esse sobrou, por exemplo, eu e o Macaco Preto, o Gagé, o Índio, então do grupo de 10 mais ou menos sobrou nós 4. Tinha o mestre Lustroso, que foi para a Alemanha na época da Copa do Mundo de 74, e foi com o grupo do Olodumaré, que era comandado pelo Camisa Roxa, e ele foi e ficou na Alemanha. Eu fiquei sabendo as últimas vezes que ele faleceu lá, deu um problema com ele lá. Era o Lustroso, o Lustroso ele lustrava, e a capoeira tinha esse negócio, o apelido e pegava, era normal. Né? Você, por exemplo, era uma pessoa de cor muito escura, pessoal, isso aí é o Lustroso, negão, era normal. Você pular demais é o macaco. Quer dizer, hoje muita pessoa, né, tem aquela discriminação de chamar de apelido e tudo, então era coisa da raiz, né, raiz nossa. Todo menino, todo capoeirista tinha apelido, hoje é difícil. E eu tenho o maior prazer de me chamar de macaco, que se chegar em Governador Valadares, você procurar saber quem é Carlos Pereira, ninguém conhece. Agora, quem é o mestre macaco, a maioria da cidade, quem não me conhece já viu falar. Dependendo do movimento, aí eu apelido assim, que batia, né, e pegava, e todo mundo aceitava, numa boa na época, né? Quer dizer, tinha igual, por exemplo, toda pessoa assim jogar demais, macaco, não sei o quê. Tem o mestre boneco, é um dos, entendeu? O mestre boneco, ele é o pai, ele é filho ele é pai deles dois, chama eles dois atores da Globo, os Simas. Os Simas. Então, quer dizer, ele já veio de uma área do Rio de Janeiro, garoto de praia, não sei o quê. Então, quer dizer, a minha eles botaram de macaco e ele, que era uma pessoa boneco, era só mesmo na brincadeira, ô boneco, ô boneco, ô boneco. E passava, as meninas chamavam, ó o boneco aí, ó o boneco aí, ó o boneco aí. E ficou o mestre boneco. Então, os apelidos na capoeira era normal, e todo mundo aceitava na época, deu uma boa. Porque o canto da capoeira e o berimbau, o capoeirista, para ser completo, ele tem que saber de tudo. Não é só jogar capoeira. Ele tem, por exemplo, cantar, tocar, berimbau, que seja berimbau, a pandeira, a tabaco, todo instrumento assim de percussão, ele tem de pegar um pouco. O agogô, o ripnique, é tudo. Então faz parte, entendeu? Se o caboclo é capoeirista, você tem que tocar berimbau. Você tem de cantar, você tem de, entendeu? Não é só o berimbau, como o pandeiro, como o atabaque, e os instrumentos assim, que participam da capoeira. Para ser uma capoeira completa. Agora tem gente que joga capoeira e nunca aprende berimbau. Não sei pelo jeito, pelo dom, mas tem que tocar berimbau para ser um bom capoeirista completo. Muita música, entendeu? Muita coisa da época, o pessoal foi criando muita música nova, mas sem perder a raiz das músicas antigas. Mas não ficou só naquelas músicas daqueles mestres antigos, entendeu? Então foi muita gente criando e levando para a capoeira, e aquilo foi dando continuidade. Então desenvolveu demais o canto de capoeira. Essa parte aconteceu o seguinte, né? Eu já conhecia o Governador Valadares, eu tinha passado em 1972, e tinha um grupo de Governador Valadares que tinha ido na Bahia
à procura de uma pessoa para dar aula em Governador Valadares. Então eles rodaram todos naquela época em Salvador tinha muitos grupos de danças folclóricas. Então esse grupo foi lá e fez uma pesquisa e coincidiu que eles foram no show do mestre Caiçara. E eu, como era assim, o braço direito do mestre Caiçara, eu entrava na roda de capoeira, no maculelê, no samba de roda, a luta de facão, eu cantava, eu fazia de tudo. Então eu era o que mais me destacava na exibição. E eles gostaram de mim, procuraram o mestre, falaram, o mestre, apresentaram, nós somos de Governador Valadares, e nós estamos querendo que o senhor apresente aquele menino aí. Ah, é o macaco. É ele que nós queremos levar para o Governador Valadares. Isso foi em 74 já. Aí eles me chamaram e com isso eu cheguei no Governador Valadares, montei a minha capoeira, eu sozinho, né? Passei um tempo muito sozinho, depois eu chamei o Santana, porque eu tinha uma época, eu tinha mais de 200 alunos dando aula. Eu começava a dar aula de capoeira às 5h30 da manhã até 10 horas da noite. Isso de segunda a sexta-feira, sábado só até meio expediente. Então cresceu demais e hoje Valadares me acolhe. A minha aluna, eu casei com minha aluna, hoje nós temos 3 filhas, entendeu? Já estão todas bem educadas, formadas, tudo direitinho. Então Valadares para mim entendeu? É a minha praia, é a minha vida, tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao Governador Valadares. No início, entendeu? Quer dizer, você pegava um aluno sem base nenhuma, você tem de, por exemplo, preparar ele fisicamente, entendeu? Não é, por exemplo, pegar e vai jogar, vai fazer a U, vai fazer não. Preparar, por exemplo, fazer bastante exercício nas pernas, nos braços, entendeu? E ali saía da ginga, e a parte principal da capoeira é a ginga, você tem de ter a base. Entendeu? A ginga, cada um tem um jeito de gingar, mas o estilo é outro. Quando a perna direita está na frente, o braço muda a posição. Você está com a esquerda, vai à direita, vai à esquerda, vai à esquerda. E tudo para trás, não é para frente. Se o pé está aqui, você vai para trás, bota aqui e vai para trás. E ali você vai girando para um lado e girando para o outro. E dali saem os golpes. Aí você vai botando já o AU, aí vai fazendo aquilo, aí vai... Primeiro você tem que ensinar a se defender primeiro, entendeu? Como ele se defende, aí depois atacar com uns martelos, meia-lua, armada, entendeu? E ali eles vão criando ali e essa é a base da capoeira. Você tem que ter o corpo, era o que eu fazia na época, né? Hoje, né, eu estou meio afastado de capoeira, eu morei nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, então o meu trabalho lá era um trabalho que não me dava muito tempo. Então eu treinava muito pouco, mas quando eu chego em Valadares, até hoje eu ainda faço lá uns trabalhos assim, meio fechados, uns grupos, né, da minha época. Valadares não existia mestre, até a minha entrada. E todos os alunos de Valadares são alunos dos meus alunos. A maioria dos mestres são todos eles formados por mim. Formei todos eles. Os de Valadares. Depois entrou o Loca, entrou o TT, que era do Rio Grande do Sul, e tudo. Mas em Valadares, todos os alunos de Valadares, a base é o macaco. São todos alunos, meus alunos. E quem são os mestres de lá? Os mestres de lá eu tenho o mestre Dida, tenho o mestre Delceni, tenho o mestre Tadeu, tenho o mestre Socorro, tenho o mestre Grande, e hoje está nos Estados Unidos, ele é 7º dan em Karatê. Tem o mestre Pantera, né? E esses foram todos eles criando uma escola e desenvolvendo e fazendo alunos e formando alunos a graduado, de graduado a mestre. Então, hoje Valadares, na minha época, eu andava em Valadares, eu andava com birimbau na rua, porque eu tinha de divulgar e não tinha televisão. Era só a reportagem falada, eu tinha de ir nas rádios. E para levar o birimbau para o pessoal escutar o birimbau, eu andava no centro de Valadares, o pessoal me perguntava se isso era um cachimbo. Hoje, Valadares tem fábrica de birimbau. E na minha época, ninguém tocava birimbau. Eu tocava até a minha hora da minha chegada. Quando eu já entrava no ritmo da roda. Porque aí depois o pessoal foi aperfeiçoando. Hoje, Valadares, todo mundo toca birimbau. Mas eu tenho a consciência tranquila e
O primeiro berimbau que apareceu em Governador Valadares foi eu que levei. Foi, eu fiquei com a academia, eles me deram o espaço, né, um espaço muito, na época, pequeno, aí eu ampliei, coloquei um espaço grande, e como eu te falei, eu tinha aluno que pegava 5 horas da manhã, porque eles tinham, naquela época, tinha o TG, eles tinham de fazer o tiro de guerra, então eles saíam, eles iam para a capoeira de 5h30 às 7h, às 7h tomava banho, 7h30 ia para o TG, até às 9h30, 9h30 ia trabalhar, até às 5h ia para casa tomar banho e ir para a escola, estudava à noite. Era uma coisa muito puxada. Então, quer dizer, mas todo mundo queria aprender capoeira. Valadares ficou uma época que, entendeu? Era todo mundo. Foi uma febre, foi uma febre. Ah, vivi igual o seguinte, né? É outra época, é igual jogador de bola. Entendeu? Jogador de bola do passado, o que ganharam não conseguiram. Porque é coisa de capoeira, eu não pensava, você faz aqui, você acha que, entendeu? Se não tiver uma pessoa para te orientar, vamos juntar, vamos pensar no futuro, e a gente novo, a gente só pensava no que está entrando, mas graças a Deus eu sempre vivi de capoeira em Valadares. Até eu dei aula na polícia, da Polícia do Governador Valadares também, fiquei na polícia e depois eu saí do Governador Valadares e foi que eu fui para os Estados Unidos. Não vivi de capoeira nos Estados Unidos, mas participei de muita exibição, muita roda, entendeu? Eu rodei a Flórida, rodei a Califórnia, rodei Massachusetts, e meu estado é Nova York. Connecticut, New Jersey, eu rodei aqui os estados todos divulgando a capoeira. Eu sempre, por exemplo, eu adorava a roda de capoeira aqui da Praia da Liberdade. E era todos os domingos. Então, como eu fazia quase 15 dias, eu saía de Governador Valadares para vir para aqui para jogar. E meus alunos, às vezes, ficavam lá com a roda de Governador Valadares. E eu vinha para aqui para ter um intercâmbio. Igual a maioria do pessoal que eu conheci aqui em Belo Horizonte, foi tudo através desse meio intercâmbio. Eu de Valadares vinha para aqui, daqui eu ia para Valadares. E a capoeira é tudo da minha vida, tudo da minha vida. Oh, era, né, numa época, eu tinha, por exemplo, tinha o Chocolate, tinha o Malandrinho, tinha o Ney Fiusco, tinha o Mestre Boca, tinha eu treinei também na academia do Paulão, tinha bastante capoeirista da época, os meninos tudo novos, os meninos, entendeu? E o Dunga também, o Dunga foi um dos pioneiros na capoeira, o Mestre Dunga, na Praça 7. Eu jogava mais na Praça da Liberdade, durante a manhã era a feira hippie. E à tarde o Mestre Dunga tinha a roda dele lá na Praça 7. Eu vivo lá, eu venho para cá, passo um mês aqui e 11 meses lá. Entendeu? Eu tenho uma família lá eu tenho 7 filhos, eu tenho seis filhos, homem e uma filha mulher. Tenho 5 netos. Então a minha vida fica entre Valadares e os Estados Unidos. Ensinei, no início eu ensinei, mas era muito puxado. O trabalho, eu tinha de dedicar ou a capoeira ou ao trabalho. Então eu não tinha, porque não era igual hoje. Hoje tem capoeira no mundo todo. Então era difícil. Então eu escolhi, falei, não, eu vou ficar trabalhando e vou ficar dando aula de capoeira para alguém, mas sem financeiramente, só mesmo para... Mas fazia show. Eu vivia fazendo show e ganhava recebendo show. Mas o meu trabalho, eu comecei trabalhando em hotel e trabalhei 27 anos nesse hotel, até de 83 até 2009, até ele fechar. Isso era hierarquia, né? Porque na capoeira a gente usa, por exemplo, as cores da bandeira brasileira, né? Por exemplo, a primeira corda, por exemplo, é o verde, aí vai para o amarelo, aí você trança o terceiro estágio, verde e amarelo, aí vai para o azul, entendeu? Aí depois do azul vem o azul e o branco, dando aquela combinação, e aí já é um contramestre, até você pegar o branco.
Então era uma hierarquia e era, entendeu? Aquele degrau, verde, verde, amarelo, amarelo, verde, amarelo, azul, azul e amarelo, azul e branco, branco. Hoje tem muita roda, tem muita escola e eu uso diferentes hierarquias. Usa corda branca, usa corda vermelha, usa, entendeu? Mas tem hierarquia. Ali você qualifica quem é o aluno novo e qual é o aluno mais velho. Então você vê um menino com uma faixa verde, ele está aprendendo. É como fosse, por exemplo, no judô, no karatê, uma faixa branca. Já na capoeira, o cordão branco já é o cordão de mestre. Completamente diferente. A capoeira é uma terapia, e a capoeira, assim, entendeu? Eu, quando eu era novo, era uma pessoa, assim, um menino muito extraviado e gostava de brigar demais. Então, a capoeira me fez eu ficar mais tranquilo, entendeu? Então, me acalmou. É um tipo de uma terapia e você sabe jogar, você conhece um golpe, você pode machucar alguém. Então, você controla, você tem que controlar o seu emocional. Então, a capoeira ajuda demais, entendeu? Espiritualmente, você vai numa roda, você quer tocar, você quer cantar, aquilo ali você, entendeu? Vive aquele momento e te dá força, te dá energia e, entendeu? E você faz igual eu faço capoeira. Quando eu jogava capoeira, eu jogava porque eu gostava, eu jogava para mim. Eu me sentia, eu não via no vídeo, igual hoje está vivo, eu sentia, eu falava assim, esse povo está aqui me olhando, eu tenho que jogar para eles, mas primeiro para mim. Então eu procurava fazer o perfeito, entendeu? Para agradar o pessoal. Então o macaco hoje, aquela história, quem já viu jogar, viu. Então, quer dizer, mas a história conta. A história conta que eu rodei muitas academias, entendeu? De Salvador até o Rio de Janeiro, igual na América, rodei, entendeu? E todo mundo conhece o macaco, é o macaco, é o macaco. E eu sempre era bem recebido em todo lugar que eu chegava. É um estilo, e cada capoeirista tem um estilo, né? Cada um tem um dom. Quer dizer, você tem que ter a base. Porque por mais que você ensina, a gente está sempre aprendendo. Então nunca você vai chegar ao toco e falar assim, esse é o último golpe. É criação, o pessoal vai criando, você vai pegando, e ali você vai, entendeu? Igual eu tenho um amigo nosso, o mestre Dida, ele leva lá na casa dele, e até hoje, ele não sabe, ninguém, é difícil de você dar o relógio numa mão, você ficar em cima do corpo girando. Então, quer dizer, é um dom. Quer dizer, eu faço, já vi muito poucos fazer. Então, quer dizer, cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Você ensina a base, mas ali você vai criar. Por exemplo, você ensina o martelo, mas o menino que, por exemplo, que ele fazia o martelo voar, ele cria um martelo voador. Tem um golpe, um parafuso, por exemplo, você vem com a perna de um jeito, para você, por exemplo, enganar o seu oponente, ele pensa que você vai dar uma armada e você sai com um martelo voador. E é um golpe muito assim, fatal. Se pegar, entendeu? Eu fazia muito em exibição, mas, por exemplo, se você quiser atacar a pessoa, entendeu? É um golpe e você engana. Você dá uma volta e a pessoa está pensando, você vai passar a perna tá na frente? Não. A outra e vem por trás, ela circula e essa é o fatal. Então tem isso na capoeira, cada um tem um estilo. O mestre da capoeira, ele tem que controlar a roda. Ele é a figura principal, fosse assim, como é que chama? O gestor da capoeira, entendeu? E dentro da capoeira tem os toques dos berimbau. Tem um toque que você joga lento, tem um toque que você joga mais um pouco, entendeu? Rápido, e tem um toque que é mais violento. É o toque cavalaria, entendeu? Tem um toque de una, esse é um toque que é exibição, isso só pode jogar de contramestre a mestre, não é ninguém tocar em ninguém, é só mesmo ali. Então o mestre ele tem que saber isso, ele tem que controlar. E toda a roda de capoeira, entendeu? Que é uma coisa, eu estou debatendo, eu vou debater hoje lá em Valadares, porque a gente tem, por exemplo, respeitar a hierarquia.
A capoeira, o problema do capoeirista é ele quer fazer o seguinte, a carroça passar na frente do cavalo. Entendeu? Então a gente tem de, por exemplo, educar, como fosse assim, o INAD, nós temos de unir e saber. Hoje vai ser tratando o mestre como senhor, daqui a 10, 15 anos você vai ser um senhor também, ele vai te respeitar. Porque acontece muito. Por exemplo, eu jogo pela minha vontade, mas tem capoeirista e fala assim, esse é o mestre Macaco, esse é o mestre Donizete, vamos ali querer, por exemplo, desfazer, não tem aquele dom de respeito. Então é isso que a gente tem de ter, quer dizer, na minha época, quer dizer, o caboclo me botava para jogar capoeira comigo. Agora eu com 70 anos, onde é que ele estava 50 anos atrás, quando eu tinha 20? Então, quer dizer, hoje ele está com 30, ele quer dizer, quando eu tinha 30 também, aí a história era outra. Então, o que tem de acontecer na capoeira é isso. Pô, mas eu estou falando, é difícil. Isso não é de nós agora, não. Isso já vem de gerações e gerações. Né? Eu estou falando da Bahia, porque os mestres lá da Bahia, no início, eles eram tudo assim. Vinha uma capoeira, que é o Pastinha, é Angola, o Caiçara é Angola, o Canjiquinha é Angola, o mestre Boca Rica é Angola, o Bimba era Angola, mas ele entrou num lado de pessoal, começaram a botar técnica de karatê, técnica de jiu-jitsu, tudo, aí foi criada a capoeira regional. E desde aquela época, entendeu? Aí eles já vinham dando mal imagem para nós, porque eles eram mestres, mas eles não eram unificados. Então eles tinham a roda deles, entendeu? E tinha o grupo do Caiçara, o grupo Pastinha, o grupo não juntava. Entendeu? E eu tenho um privilégio, entendeu? As portas sempre abriam para mim, que eu não tinha medo de roda. Tinha a roda do Caiçara, eu entrava, tinha a roda do Canjiquinho, eu entrava, entendeu? Eu pedia permissão, né? E todo mundo naquela época queria me ver eu jogar. Eu entrava, eu tinha um dom de capoeira, era uma coisa, de longe eu sentia o toque do berimbau. E desde pequeno eu saía correndo, aí chegava aquela roda, coisa, eu pedia licença, o pessoal ficava, ó, você está entrando. Aí quando ele via que era eu, que eu chegava lá e jogava, falei, esse menino vai ser o Pelé da capoeira. A minha capoeira, igual eu falo, a capoeira é uma só. A capoeira é de acordo com o toque. Agora tem uns, igual os alunos do Pastinha, eles têm o costume de seguir a regra. Mas são todos eles capoeira. Tem o mestre Moraes, tem o mestre Cobrinha Mansa, e tudo eles jogam, mas eles gostam de angoleiro, porque a Angola é a base da capoeira. A capoeira é uma só. Mas aí o pessoal é uma Angola, é o regional. Eu jogo de acordo com o que toca a música. Se o berimbau está tocando uma música lenta, eu vou para o chão. Eu faço minhas cobracias. Agora, se tocou uma mesa, eu levanto, aí já. Mas dentro da capoeira, sem perder o movimento de chão e nem o movimento de baixo. É uma capoeira só. Eu sempre fui contra esse negócio de capoeira Angola regional. Mas tudo bem, cada um acha que você é angoleiro, você é regional. Eu sou capoeirista. E minha capoeira é uma só. Aqui eu vou começar com por exemplo, o Angola, o toque de Angola é o toque de canto. É o toque, geralmente, que o mestre canta e todos ali, entendeu? Sem jogar. Ele que vai dar o sinal quando é para jogar. Então a gente começa com o toque Angola, que é esse aqui. É um toque, por exemplo, assim, e aí começa a ladainha, música cantada, aí quando vem as músicas para dar o refrão, aí já o toque já começa, por exemplo, esse é o Angola, aí vem no São Bento pequeno, aí passa para o São Bento grande, aí o ritmo vai, por exemplo, se você chegar numa roda e ver um berimbau tocando Iuna, e o toque de Iuna é esse aqui, ó. Esse é um toque que não pode ter violência, um toque só mestre e pode jogar. Aí vem, por exemplo, a cavalaria, onde a cavalaria é um jogo mais corrido, é um jogo de dentro.
Esse é o toque mais, um toque rápido. Aí acompanha o atabaque, o berimbau, o pandeiro. Aí vai todo mundo no ritmo, aí já é o jogo mais corrido. Porque depois o jogo de Angola é tocado com o São Bento pequeno. Aí depois do São Bento pequeno vem o São Bento grande. Aí vai aumentando o ritmo da capoeira. Aí do São Bento grande, aí vai ali, pode aí continuar no São Bento grande, a música vai aumentando. Aí você pode tocar uma cavalaria, pode tocar uma amazona, e ali já é jogo mais rápido. E o Iuna, como eu falei, é o jogo mais exibição, é mais clássico. Esse é um jogo rápido, jogo mais de dentro. O mestre da capoeira, hoje existem vários mestres. Todo mundo que joga capoeira é mestre. O mestre da capoeira é a pessoa que, por exemplo, ele tem que ter doutrina, ele tem de, por exemplo, ter educação, entendeu? Ele tem de vir numa faixa de base e tudo. Quer dizer, já veio ali aprendendo ali, ele vai ensinar os conhecimentos dele, passar os conhecimentos dele, sem, por exemplo, de desfazer do seu oponente, do seu aluno, e com educação, e faça ele, entendeu? As coisas mudaram demais na capoeira, entendeu? Então, quer dizer, hoje você encontra, hoje tem monitor de capoeira, tem não sei o que de capoeira, entendeu? Todo mundo aí fala assim, eu sou mestre. Então, quer dizer, você tem que ter uma base de uma pessoa mestre para te graduar. O mestre Caminho Caiçara me graduou quando eu fui convidado para chegar ao governador Valadares. Ele falou, então você vai agora, você é o mestre. Aí eu entrei em Valadares como mestre macaco, sendo graduado pelo mestre Caiçara. E esse é o mestre, você tem que saber controlar, entendeu? Eu fosse um oficial, uma sua tropa, você tem que saber, entendeu? Conduzir ele, não deixar. Mas hoje é difícil demais. Hoje não. Antigamente também não era também muita diferença não. Mas a gente vai levando, entendeu? Com humildade, com educação, você vai ensinando e vai deixando aquela turma ali, entendeu? Eu fiquei para trás, qualquer pessoa vai ficar para trás. Então você quer ver o fruto que você plantou, entendeu? Você plantou, você está colhendo, você está vendo aquele menino ali. Mas se você não plantar, você não vai colher. Então o povo, a pessoa aprende através disso. Então o mestre para mim é isso, você tem de ter, entendeu? Dignidade, tem que ter respeito, controle e, entendeu? E amor também pela capoeira. E amor, se você gosta de capoeira, você, entendeu? Capoeira está dentro da nós. O mestre Donizete, entendeu? A capoeira, para mim, ela, por exemplo, ela emocionalmente ela é boa, ela é mentalmente, fisicamente, entendeu? E muita gente, financeiramente também, a capoeira, entendeu? Dependendo do jeito que você, entendeu? Você usa. Mas eu uso a capoeira em tudo, entendeu? Como eu era um menino muito violento, muito, entendeu? E a capoeira me fez eu ter controle. É um tipo de uma coisa que te emociona e você fica entendeu? Você tem medo de você mesmo, então aquilo entendeu? Te faz você controlar a sua temperatura. Então a capoeira para mim é tudo isso. Porque você tem, por exemplo, já vem do sangue. Você aprende, você vê o mestre cantar, você vai, entendeu? Ali copiando as músicas, aquela música aí é para tocar com o São Bento pequeno, que é para tocar com o São Bento grande, é para tocar cavalaria, entendeu? Que aí o cavalaria não existe canto. O canto da capoeira é São Bento pequeno e São Bento grande. Aí quando vem um estoque mais rápido, ali você impressiona, ali você bota Paranaê, Eu Não Sou Daqui, Marinheiro, aí você vai criando as músicas e vai metendo, levando para frente.
Eu vejo pelo seguinte, né? Uma capoeira veio dos escravos, né? A capoeira base da capoeira é a pessoa de raças negras, né? Então, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, hoje existe muita gente de cor clara e somos grandes capoeiristas, grandes mestres de capoeira, e eu vejo assim, de um jeito, e a gente tem que ter a base, porque a capoeira antiga, aí vem aquela parte do folclórico, do candomblé, vem aquela mandinga toda, aquelas coisas não é bem religião. Então, quer dizer, aquilo ali vem da base. Agora, por exemplo, a capoeira hoje todo mundo pode jogar, preto, branco, menino, mulher, velho, velha. Então a capoeira, entendeu? É para todo mundo. A capoeira é de todos. Ela tem essa ligação com essa espiritualidade. Com essa espiritualidade. Isso aí veio do Zumbi, né? Do Zumbi dos Palmares, né? Na época de 1800 e pouco, de 1700 e pouco. Então, naquela época, quem praticava a capoeira era só os negros. Né? Que a capoeira, eles aprenderam a capoeira para se defender. Né? Eles não queriam ser machucados, então eles aprenderam. E na capoeira tem um ritmo, né? E eles ficavam treinando capoeira, aí quando apareciam os capitães do mato, né? E apontava aí, eles tocavam do ritmo de capoeira para samba. Para todos os efeitos, eles estavam jogando era samba. Porque era uma perseguição, porque os senhores de mar daquela época não queriam os pretos aprendessem capoeira. Então eles foram aprendendo, porque igual o nome capoeira. Qual é a capoeira? A capoeira é um mato baixo. Então os pretos daquela época jogavam capoeira no mato baixo, para não ser visto. Então dali eles criaram aquela luta, aquela defesa, aí deu o nome de capoeira, capoeira, capoeira. Igual, por exemplo, eu sou contra quando eu vejo alguém chegar na roda de capoeira, o microfone, mestre de capoeira, falar que a capoeira era perseguida pela polícia. Eu, de meu tempo todo de capoeira, eu nunca fui perseguido por polícia, entendeu? Eu dei aula para a polícia, entendeu? E, então, eu não gosto quando o pessoal, que a capoeira era... Não era. O problema da capoeira não era bem a capoeira, eram os capoeiristas. Porque tinha uns ali, talvez, entendeu? Quem não gosta de polícia hoje tem um lado, você tem de ser esse ou desse, é bandido. Então, quer dizer, o caboclo às vezes enfrutava na capoeira para fazer um delito, fazer tudo. Então, eles eram perseguidos. No meu caso, eu nunca fui. Aconteceu, vou contar uma história, aconteceu comigo aqui nos anos 72, 73, aqui no Xodó. Era um domingo. A gente, né, naquela época eu tinha um cabelo afro, parecia um Tony Tornado, gostava de andar de macacão e tamanco, e estava eu e mais um outro, era eu e o Cebolinha. E, assim, por incrível que pareça, o pessoal vira aqueles dois meninos ali vestidos ali errado, não sei o quê, e nos levaram para, se eu não me engano, ali era a delegacia de trânsito, ali perto ali da Praça da Liberdade. E coincidiu, nós chegamos, nós somos de Salvador, o que vocês fazem? Nós mexemos capoeira, o que é capoeira? Falando, doutor, nós vamos mostrar para o senhor, desculpa, o que é capoeira? Afastamos a mesa dele e começamos a jogar capoeira. Aí o delegado falou, esses meninos são artistas, vou botar esses meninos na rua, eles estavam... Foi a única ocasião que coincidiu o problema Mas foi assim, eu cantando, ninguém acredita. A sala do delegado foi um espaço de capoeira. E ali jogamos, o delegado nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto aqueles meninos pular igual a gente pulava. E foi aí e falou assim, não, deixa os meninos em paz. Não, porque era o jeito era o black power da época, né? A raça negra gostava de ter aquele cabelo, né? Aquele cabelão grande, usava eles pentes, pareciam uns açozinhos. Então era moda da época, era coisa da época. Então eu gostava, meu cabelo crescia, andava de macacão, usava sempre uma tiracola de couro e de tamanco. E nos bailes? Ia, entendeu? Chegava
Eu gostava de bater o tamanco, às vezes dava aquela pancadaria e tudo. Ah, é, com tamanco? É, com o Como é tamanco. que era isso? Era, só não andasse, dava aquele pá, 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 pá. E o pessoal olhava, pô, que é aquele menino ali de macacão, os cabelão dele, assim. O Cebolinha também tinha um cabelo muito maior do que o meu. A gente, por exemplo, você viu o cabelo, não viu o rosto, via só o cabelo. Então, foi uma época muito boa, uma época muito boa. E eu nunca fui, assim, descriminalizado, nunca fui perseguido, entendeu? Todo lugar que eu cheguei, eu falo por os outros, mas comigo nunca aconteceu isso. Hoje tem, mas quando eu cheguei em Valadares não existia capoeira da região. Eu saía de Valadares para dar aula em Resplendor, para dar aula em Conselheiro Pena, foi Resplendor, Conselheiro Pena, e dei aula também em Ipatinga. Hoje essa região toda, a região toda, por exemplo, você olha, vai para um lado é Ipatinga, aí vai para o lado de Conselheiro, Caratinga e Teófilo. Valadares está no meio. Então, aquelas 4 regiões ali não existia capoeira hoje. E aí, Teófilo não existia capoeira. E a capoeira era eu que levava a capoeira para lá. Então eu tirava um dia por semana, 1 ou 2 dias, deixava o Santana, o mestre Macaco Preto, e eu ia para dar aula nesse lugar. Mas era muito difícil, porque tinha que pegar trem, entendeu? Perdia o trem, não podia voltar para a cidade. Mas a região não existia capoeira. Hoje não tem uma cidade que não existe capoeira. Valadares não tem um bairro que não tem uma escola de capoeira. Mas na minha época não existia, era eu sozinho. Eu sozinho, corria atrás e vendia meu peixe. Eu tenho o prazer de agradecer, né, a vocês aí pela oportunidade, né, de eu estar aqui hoje, apesar de um dia assim, puxado, porque nós estamos descendo para Governador Valadares, eu estou comemorando 50 anos, nós estamos para receber mais de 150 pessoas da região, veio gente dos Estados Unidos, veio de São Paulo, do Rio, daqui de Belo Horizonte. Então, é um dia puxado. Eu tenho 7 dias que estou viajando, e naquela correria, para lá, para cá e tudo. Mas eu vou dar uma tentada aqui, com o samba de roda, entendeu? Um sambinha de roda. Sambinha de roda, capoeira. Vou embora pra Bahia, porque lá eu vim embora. A Bahia eu nasci, Salvador eu me criei. Ó que terra hospitaleira, nessa terra eu morrerei. Minha mãe tinha 3 filhos, eu era o mais sossegado. Saía a boca da noite, chegava de madrugada. Na roda da capoeira, droga dele eu golpe errado, camaradeira, é hora, camarada, vamos embora, vamos embora, Paraná.